os dois fundamentos. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar, por ter sido bem o quê? Construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Os dois fundamentos, a vida do homem, do ser humano, do homem, da mulher, a vida de uma pessoa está firmada na rocha, e essa rocha, quem é? Quem é a rocha? É Jesus, A rocha eterna, diz a Bíblia. Ele é a rocha, Jesus é a rocha. E quando a sua vida é construída com Jesus, então você está preparado para enfrentar as lutas, as tribulações da vida, as dificuldades, as adversidades. Por exemplo, esse rio que transborda, a chuva, o vento, isso aí simboliza os problemas que todos enfrentam. Tanto vem para você, para mim, para todos nós. Para quem crê, para quem não crê, para quem serve a Deus, para quem não serve. O ano de 2020, por exemplo, ilustra bem essa palavra. Por quê? Foi um ano diferente. Um ano de crise, de pandemia. Sim ou não? E, com certeza, muitas casas desabaram, foram destruídas. Infelizmente, muitas vidas se foram. Outras sofrendo com a miséria, com o desemprego, as dívidas, os lares destruídos. Ao passo que aqueles que servem a Deus e têm servido a Deus, ficaram firmes, inabaláveis e abençoados. Diga glória a Deus. Eu ouvi vários testemunhos das pessoas dizendo: bispo, esse ano foi o melhor da minha vida. Quem está entendendo, gente? Esse ano eu prosperei. Mas como é que pode um ano em que o mundo virou do avesso, uma crise mundial, epidêmica, econômica, e a pessoa fala que foi o melhor ano da vida dela? É porque aquele rio, aquela tempestade, veio sobre ela também, mas não atingiu. Quem está compreendendo, gente? Veio sobre ela, mas ela permaneceu o quê?
firme. Permaneceu firme. Porque quem garante isso na nossa vida, quem é? Jesus. É Ele que garante a saúde. Quem está compreendendo, gente? É Ele que garante a saúde, a vida. É Ele que protege. É Ele que guarda. É Ele que livra do mal. É Ele que abençoa. Ele que prospera. Ele que faz tudo. E tudo isso porque nós vivemos pela fé. O que vive pela fé, ele pratica a palavra. O que vive pela fé, ele não dá ouvido ao que o mundo diz. Ele dá ouvido ao que a palavra de Deus diz. Ao que a palavra de Deus diz. Não é o que o mundo diz. O mundo diz uma coisa, a palavra diz outra. A palavra de Deus é ela que nos guia, que nos orienta. Se você viver confiando na palavra, praticando a palavra, então a sua vida sempre vai ser abençoada. Quem compreendeu, gente? É assim. O justo, ele vive pela... Aliás, Deus fala assim, o justo viverá pela fé. É hoje, amanhã, todos os dias. Se você perder a fé, a sua casa corre o risco de desabar. Quem perde a fé, olha lá, todavia, o meu justo viverá pela fé. Vai viver pela fé. Se deixar de viver pela fé, aí a sua casa corre o risco de desabar. No sentido figurado da palavra. Quem está compreendendo? Está entendendo? É assim. Então é a fé. É o poder de Deus. E a fé firmada na palavra, na rocha, é o compromisso com Deus. Quando você serve a Deus, você procura agradar a Deus, obedecer, ser fiel. Então isso faz com que a sua vida cada vez mais seja abençoada. E quem não ouve, né? Ou melhor, né? Quem não pratica, porque ouvir todo mundo ouve. Quem está entendendo, gente? Esse é um detalhe. Ouvir, todo mundo ouve. Não precisa nem estar na igreja para ouvir. Não precisa. Porque ouvir a voz de Deus, o chamado, a palavra, todos têm oportunidade. Mas tem gente que não quer. Por exemplo, tem gente que a casa dela está faltando só um pouquinho para ser destruída, para desabar de vez. Só falta um pouquinho para a casa dela desabar de vez. O casamento destruído, família, vícios. E a pessoa está sofrendo. E você fala de Jesus para ela, ela assiste o programa da igreja, ela vê os milagres, maravilhas, ela vê o poder de Deus, mas ela não se converte, ela não vem. Quem está entendendo, gente? Ela está ouvindo a palavra? Tá, mas não quer praticar. Ela não quer praticar. E se ela não pratica, uma hora a casa cai. A casa é destruída. Quem está entendendo a mensagem? Porque ouvir uma coisa, praticar é outra, né? Ele diz ali, ó, o que ouve e não pratica é semelhante ao homem
que edificou uma casa. Essa casa representa a vida. Edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces. Está ali, ó. Sem alicerce. Eu lembrei até de um hino, né? Tem um hino bem bonito. Um hino que está na palavra, né? Tudo vem da palavra. Pois tu és o arrimo da minha sorte. Arrimo. Não está escrito na palavra? Nos Salmos, né? Salmos está escrito. Arrimo. O que é arrimo? Arrimo não é o alicerce? Sim ou não? Arrimo, né? O alicerce é aquelas amarrações que tem que fazer para poder a casa ficar bem firme. Pode ter terremoto, a casa vai estar firme. Chuva, não vai abalar não, porque tem arrimo. Canta aquele lá, tu és o arrimo da minha sorte. Você lembra? Sim, senhor. Pois tu és o arrimo da minha sorte, a minha rocha, a minha salvação, a minha força e o meu escudo, eis-me aqui. É lindo esse hino. Olha lá, o Senhor é a minha porção, é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Quer dizer, o nosso alicerce é Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Nosso alicerce. Aonde começa uma grande obra? Uma construção. Aonde? No alicerce. Exatamente. Não adianta querer viver sem Jesus, que não dá. Não tem como. Uma hora a casa cai. Quem está compreendendo, gente? Uma hora. Tem gente que pensa que está tudo bem. Ah, não preciso ir para a igreja. Não preciso congregar. Eu não preciso servir a Deus. Ela pensa que está tudo bem. De repente, desaba tudo. Sim ou não? É desse jeito. Porque sem Jesus não tem como. Então a obra que Deus faz na vida do homem é uma obra completa. Ela vai desde o alicerce até o acabamento. Sim ou não? Aquela obra maravilhosa, perfeita, grande. E é uma obra que dura para sempre. Quem compreendeu, gente? É uma obra que dura para sempre. O que você constrói com Deus não se perde nunca. Nunca. Você sempre vai estar abençoado. Passamos o 2020 e Deus nos abençoando. Já estamos em 2021. Daqui a pouco acaba também, porque passa rápido. E passa muito rápido. Até porque Jesus está voltando. Então o tempo é abreviado. O tempo é abreviado. Mas você vai permanecer firme. Quem vai permanecer firme? Você vai permanecer? Quem vai permanecer com Jesus? Se você permanece com Jesus, você permanece firme. Alicerçado na rocha, firme. A sua confiança está 100% nele. Diga glória a Deus. Ah, eu preciso de saúde. Quem é que me dá saúde? Jesus.
É Ele que me garante saúde, vida longa. Eu preciso prosperar, é Ele que me prospera. Ele realiza tudo. Ele salva, liberta, cura, prospera. Ele faz tudo. E a nossa vida firmada nele. Diga glória a Deus. E viver pela fé. Sem fé é impossível agradar quem? A Deus. Não adianta só conhecer a palavra, ouvir. É você viver pela fé. Exercer a fé. Sempre praticar. Se você pratica, é como está escrito acho que em Tiago, né? Que o que está sendo ensinado, né? Instruído na palavra, que ele venha praticar, que ele venha colocar em prática, porque é a prática que nos abençoa, é a fé, não só o conhecimento, mas é a prática. Olha lá, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente o quê? Ouvintes, enganando-vos a vós. É aquilo que eu falei. Tem gente que vive enganada, porque está tudo bem, que ela conhece a palavra, não adianta não. Tem que ser praticante. Quem compreendeu, gente? Assim como vi a igreja. Quando você vem à igreja, quando você congrega, você está praticando a palavra. Quando você ora, quando você jejua, ou seja, tudo que você faz, você está praticando a palavra. E é isso que nos abençoa. Quem compreendeu, gente? Não pare, não desista, não desanime, continue praticando. Continue buscando, servindo a Deus, porque essa tempestade, essa tribulação que foi o ano 2020, é só o começo. É só o começo. Tem gente que pensa assim, aliás, o mundo, né? Tá vindo a vacina. Eles estão desesperados por causa da vacina. É ou não é? Estão desesperados, pensando que a vacina vai resolver alguma coisa. Vai vir a vacina, vai controlar esse vírus aí, mas não para por aí não. Jesus está voltando. Quem crê que Ele está voltando? Você crê? Jesus está voltando. Então, o mundo vive segundo o mundo. Nós vivemos pela fé. Nós confiamos em quem? Em Deus. A nossa confiança está nele, na palavra. Então nós vamos permanecer firmes e inabaláveis. Diga glória a Deus. Até Jesus voltar. Quem vai estar firme até Jesus voltar? Você vai estar firme? Você tem que estar firme, forte, preparado. Porque essa é a nossa esperança. Qual é a sua esperança? Qual é a minha esperança? É, enquanto viver nessa terra, ser abençoado. E no mundo por vir, a vida eterna. Viver eternamente com Deus. Quem entendeu a mensagem?